Ontem eu não fiz nenhuma gravação sobre o torneio, mas o que é mais importante é a estratégia, né? Então, só relembrando, no primeiro dia, os primeiros dias eu fui fazendo head. E aí tem uma coisa interessante que eu falei, mas não ficou claro, ficou uma coisa meio solta assim. Então, vamos pensar só na seguinte situação. No mercado financeiro você entra para ganhar dinheiro, ponto. E aí, primeira coisa, gerenciar risco, certo? É o fundamental. E minimizar perda. Como é que você faz estratégias para manter o teu gerenciamento de risco em dia e minimizar as perdas? Então, uma coisa que eu estava pensando ontem foi isso aqui, ó, nos primeiros dias, né? Foi o seguinte, eu vou dar uma explicada aqui, ó. No gráfico semanal, então a gente está numa formação, ainda está quase perdendo aqui uma linha de tendência de alta, né? Mas por enquanto não está, tá tudo saudável, a correção pode vir até 28, até 25, enfim. E aí o detalhe é o seguinte: a gente estava com pouca volatilidade e ontem e anteontem deu umas agulhadas boas. E o que que eu vinha fazendo? Se eu abro uma operação de hedge, vamos supor que eu vou abrir na mesma moeda. Então, eu vou lá, vamos supor que eu vou abrir no rompimento, né? A moeda está em tendência de alta, e eu vou abrir um hedge na mesma moeda, na mesma posição. E aí eu vou botar o stop mais curto do short e o stop mais curto do long, para que se a moeda subir, maravilha, se ela voltar, eu ganho também da mesma forma. O que acontece muitas vezes? A operação vai, estopa o teu short, estopa o teu long. Perdeu as duas. Qual uma outra opção que você tem de fazer hedge? É fazer ele desbalanceado, né? E aí subiu, você ganhou, ela abriu só quando cai, e aí você vai estopar a tua operação de long e vai abrir lá mais embaixo. Ótimo também, maravilha de se fazer. Mas o que que eu estava fazendo? Eu estava abrindo em uma moeda com tendência de alta, eu abri uma operação de long. E uma moeda com uma tendência de baixa, eu abri uma operação de short. Caso você abriu essa com essa moeda, o mercado jogou para trás, você tem a chance de ganhar com essa operação. Então eu fui fazendo isso nos primeiros dias e tive bons resultados, né? Nós estávamos nessa lateralização aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de uma hora do Bitcoin, um range muito pequeno. E aí o que acontecia com as altcoins? Então você ficava lá filtrando altcoin, filtra, olha gráfico, olha gráfico, traça eh, linhas de tendência para ver se tem rompimento, se não tem, traça aquela loucura, né? Porque você tem que fazer isso tudo. O ideal é que faça, abra as operações no mesmo momento. E aí busca o altcoin, olha gráfico que não tem nada a ver, gráfico de moeda de pump and dump, né? Pump and dump. Uma hora ele está um estourão, outra hora está caindo. Não tem muito análise técnica perfeita de perda de mínima, né? Tem achar uma operação. E aí isso foi estressante durante 2 ou 3 dias. Deu um resultado? Deu, mas eu tive que sair muitas vezes na mão, porque você via como a lateralização estava muito forte. Enquanto o Bitcoin está fazendo isso aqui a um lado para o outro, a moeda está fazendo isso aqui, né? Algumas moedas. O range é muito maior. E aí a operação estava no teu, a teu favor, de repente ela mudava de direção, eu ia lá e fechava a operação na mão. E tive resultado? Tive, mas o tempo inteiro você ali no computador e olhando, e fechando, e aquela tensão, e aquele, né, é um estresse, né? Então eu falei, pô, isso aí tá certo. Tá certo que é um torneio e tudo mais, mas não tá certo. E passei a adotar outra estratégia, que foi de pensar em fazer operações com tempos gráficos maiores. E aí, olha o que aconteceu. Inicialmente, eu pensei em usar o gráfico de 12 horas
4 horas e 15 minutos. Só que no final, eu falei, o semanal é mais forte, né? O semanal é mais forte para você conseguir definir tendência e abrir uma operação mais estruturada. E aí eu passei a usar, inclusive o semanal, a relação com 4 horas é direta, né? Quanto 4 horas está corrigindo, e o 15 minutos, a correção no 4 horas. Então, essa inter-relação entre eles eu acho que seria mais interessante de administrar. E daí, o que que eu fiz? Passei a abrir operações, a olhar as moedas. Primeiro eu comecei a filtrar as moedas, e aí eu cheguei à seguinte conclusão: para de fazer loucura de 200 moedas. Eu vou pegar moedas que eu já opero, que eu já conheço a estrutura gráfica, que eu já tenho alguma coisa desenhada para ganhar tempo. E daí, duas moedas mais consolidadas, né? Duas moedas mais consolidadas e duas moedas mais variação mais louca, justamente para pegar uma assimetria forte em algumas dessas moedas e uma assimetria normal em outras. Então eu peguei Link, peguei XRP, peguei Ocean e peguei a GIX. E aí, o que que aconteceu? Botei ali um stop grande, né, para você pegar uma movimentação semanal, né? Então você tem aí, no caso do Bitcoin, né, você vai ter aí um belo de um stop, né? O que que aconteceu? Quer ver? Vou pegar outra moeda aqui. Então, qualquer moeda, né, que você pegue, para você colocar um stop, a GIX é uma moeda que praticamente não tem fundo, né? Um fundo só. E eu tô próximo do fundo, falei, não, não é possível, né? Botar um stop longo ali e vou administrando essa operação. Eu vou detalhar aqui em link, por exemplo, que fica mais claro para ver, ó. Então, olha só o link no semanal. Acumulação aqui gigante, né? E eu venho operando isso aqui há muito tempo já. Faz take ali em cima, enfim. E daí, você tem aqui, deixa eu ver se eu consigo botar exatamente o que eu estava vendo ali na hora. O que eu fiz? No diário, isso aqui era um fundo ascendente. Ela tinha vindo, né? Me estopou aqui, e no diário, isso aqui era um fundo ascendente. E eu estava acompanhando, vi os pivôzinhos se formando, né? 5 minutos, 15 minutos, 1 hora. Falei, opa, lá vai, né? Vai embora. Não vai para baixo, então. E aí você acaba criando o viés, né? Eu abri uma operação junto com abri em long, o preço começou a cair, eu abri um short na mesma moeda. E aí, mesma posição também, mesmo tamanho. E aí eu ficava na mão ali, quando o preço chegava em sobrecompra no 15 minutos, eu começava a fazer pivô, eu fechava o short e entrava de novo. Então, fui fazendo ali um balanceamento. Mas por que que eu fiz isso, né? Por que que eu cheguei à conclusão que esse preço ia reverter rápido, ia parar de cair, né? Para ter uma ideia aqui, ó, olha só, eu vinha fazendo clímax de liquidação. Se você olhar aqui as liquidações de long, liquidando todo mundo. E olha só, uma bela de uma barra, o tamanho da de baixo aqui de short, ó. É long. Falei, ah, pronto. Isso aqui tá no fundo, fundo ascendente no diário, o preço vai subir. E olha o que aconteceu com o preço. Isso aqui é a pior coisa, né? A deriva que você não sabe se vai criar ali uma divergência, e aí você fica acompanhando, e foi, e caiu de novo, e foi lá visitar esse fundo, e aí eu entro aqui em short de novo, não entro em short no rompimento, quer dizer, consegui fazer uma proteção e algumas operações com essa moeda e com as outras, porque as outras acabaram sendo o mesmo patamar, né? Só que a GIX, por exemplo, a queda, enquanto o Bitcoin caiu 1,5%, 2%, a XRP e a Link caíram 6%, 7%, a Ocean e a GIX caíram 12%.
Aí quando teve essa segunda leva aqui, caiu mais, caiu 20%. Então eu fui fazendo shorts, né? Protegendo para continuar. Tô lá em sétimo no grupo, mas de novo é suador, né? Não é fácil. E aí tudo você quer fazer, né? Deixa eu voltar aqui para o preço. Olha aqui, no 15 minutos, ó, você fica tentando achar um topo descendente, junto com a RSI ali, né? Olha só, ele vinha e não passava nem da média de 9 períodos, ó. Não passava, pum, queda. Chegou aqui batendo na 50 e subiu a RSI acima de 50. Às vezes é normal, né? Quando está numa situação como essa, não subir mais o RSI, mas a coisa estava muito, muito, muito estressada para queda. Então fazer a reentrada aí não era fácil, né? Tem que ficar bem atento, porque qualquer coisa, isso aqui poderia ser uma reversão, né? Ah, fez um topo maior aqui, estava fazendo se você vê, fazendo estrutura maior aqui, chegou a romper esse topo anterior aqui, enfim, daí você fica naquela de vai para cima ou não vai para baixo, principalmente por causa esses detalhes, né? Olha o tamanho desse candle aqui, olha a questão da deriva, todos os sinais, o Open Interest, diziam que ele ia reverter, mas não vai reverter. Não sei quando, se vai reverter, se vai hoje, se vai amanhã, se vai continuar a queda. Então, o que que eu estou fazendo? Peguei todas, deixa eu dar uma passada aqui em outras. Olha essa entrada aqui em Ocean. Eu tinha um canal de alta já sendo formado. Ela veio aqui, rompeu esse canal, fez um falso rompimento aqui. Eu esperei ele fazer o pivô e aí olhei clímax de liquidação, open interest, mas vai, meu filho, vai que ela vai para frente. E aí esse baita desse movimento aqui. Então agora o único detalhe é o seguinte: para que lado eu abro a operação? Então, provavelmente, né, o Bitcoin está muito aqui, ó, se segurando. Deixa eu pegar aqui, Bitcoin em 4 horas. Ele está segurando essa essa mínima aqui, né? Se perder aqui 28.600, 28.500, não sei não. Ele veio, liquidou para todos os lados, ameaçou engolfar esse candle aqui e devolveu tudo de uma vez. E aí ele continua fazendo, deixando essa sombra aqui, ó, porque ainda não fechou esse candle, né? Tem 53 minutos para fechar hoje o diário. Eu não sei se ele vai fechar abaixo ou fechar acima. E aí o que que eu vou fazer, né? Agora vou ficar procurando para ver se ele vai fazer isso, né? Pum, 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 ou se ele vai subir, né? Então, agora eu vou continuar vendo essa movimentação e, assim, muito difícil. Eu não gostaria, a dominância do Bitcoin, quando eu abri essas operações, a dominância, quer ver? Outro detalhe interessante de se ver, né? A dominância do Bitcoin ela estava, quando eu abri essas operações todas aí em link e tal, a dominância do Bitcoin estava dando sinal de que ela poderia reverter, ó. Eu falei, oba, hora certa de abrir as operações com altcoin. Foi por isso que eu fiz isso em link, GRP, a GIX. Falei, oba, a GIX vai dar um esticadão se ela pega. Só que não, ela fez o pivô em cima da EMA de 50 e está devolvendo, está subindo a dominância. Então, na verdade, agora eu estou numa situação mais complicada. Se eu decidir abrir uma operação de hedge, eu teria que abrir uma operação de hedge com o Bitcoin, porque ele vai estar mais forte. Então, assim, até amanhã eu vou dormir hoje, né? Porque eu fico pensando, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro, eu vou pensar que estratégia eu vou usar. Eu entrei XRP aqui, ela estava
Aqui era um fundo, ó, Fibo 05 do semanal. Suporte bonito, que foi uma resistência que virou suporte, bonito aqui sendo formado. É, mostrou a reversão, chegou até 0,50 aqui. Falei, pronto, a Open Inter está ok, junto com isso, junto com a dominância, e ele devolveu o movimento, me criando agora um canal de baixa. E já testou esse canal e já testou esse outro suporte aqui. Então, eu fiz uma operação um pouco mais arriscada aqui no em XRP. Eu tinha feito um lucro no short, eu peguei esse lucro e aumentei a posição. Quando ele caiu, que eu achava que seria o fundo, eu dobrei a posição e trouxe meu preço médio para metade. Mas mesmo assim, né, já devolveu e já não sei se vai ser suficiente. Como eu estou dentro do gerenciamento de risco, só tem aquela história de algumas moedas ali, alguma situação, eu vou ficar um pouco mais negativo, né? E, e aí vou ter que ficar fazendo short. Porém, eu não sei, a entrada do short também não está muito clara, porque a gente está em várias moedas, a gente está em situação de fundo, de suportes fortes, né? Então vai ter que ficar esperando pegar 5 minutos de sobrecompra, 15 minutos de sobrecompra, uma hora de sobrecompra, fica naquela, espera, 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 e você vai na farmácia, quando você volta já foi, entendeu, o movimento. Então, agora, hoje, amanhã, está bem complicado para operar. Eu espero que eu consiga ter uma luz aí e fazer boas operações para o torneio.